Olá pessoal, sejam bem-vindos aí a mais um dia de treinamento sobre sinalização ferroviária, né? E nesse vídeo nós vamos falar sobre os quadros de comutação. O que os quadros de comutação faz? Ele seleciona a alimentação que vai alimentar o sistema de sinalização. Em alguns lugares nós temos duas linhas de transmissão de 4.4, exclusivo para a alimentação da sinalização. E esses dois circuitos nós denominamos como circuito 1 e circuito 2. O circuito 1 é o principal, nós falamos que ele é o prioritário. E o circuito 2 é o circuito reserva. E esses dois circuitos eles são rebaixados para alimentação de 110 volts AC ou 220 volts. E essas duas alimentações, ou 110 ou 220, vão entrar em um quadro de comutação, onde vão estar um circuito com contatoras que vão fazer a seleção de qual dessas duas alimentações irá alimentar o sistema de sinalização. Como o circuito 1 ele é o prioritário, ele é que vai estar sempre alimentando a sinalização. Tem energia no circuito 1, é ele que vai estar alimentando a sinalização. Caso falte a alimentação do circuito 1, o sistema automaticamente vai comutar para o circuito 2. Então, o circuito 2 é que vai assumir a alimentação do sistema de sinalização. E no retorno, no restabelecimento do circuito 1, por ele ser o prioritário, o sistema retorna para ele, devolve para ele a alimentação da sinalização. Então, o circuito 1 vai continuar alimentando lá o sistema. Então, é dessa forma que ele funciona. Então, nós vamos mostrar para vocês o circuito, mostrando na teoria como é que isso acontece, mostrando lá o diagrama elétrico do nosso quadro de comutação, tá ok? Então, vamos lá. Bom, pessoal, então como nós falamos, nós temos aqui a nossa linha de transmissão de 4.4 circuito 1, temos aqui a linha de transmissão de 4.4 circuito 2. Então aqui é o circuito principal, que é o 1, e aqui o reserva, Aqui nós temos os componentes, da alta tensão para a baixa tensão, onde nós temos aqui a chave faca auxiliar, as duas chaves faca auxiliar, que vai cortar a alimentação de 4.4 da rede aérea para o nosso transformador. Aqui nós temos a chave porta fusível, aquela chavezinha que tem lá o nosso cartucho, onde a gente coloca lá o elo fusível. Então esses aqui são os dois portas fusíveis que nós temos. Aqui nós temos os dois para-raios, as braçadeiras, as cruzetas, que vão fixar todos os nossos componentes na ferragem de fixação na estrutura. Aqui o nosso transformador, que vai ser de 4.4 para 110 ou 220. A potência dele, 5 kVA, 10 kVA, 20 kVA, isso aí vai depender do que ele vai estar alimentando, tá? Então a potência vocês têm que ver de acordo com o que nós vamos alimentar. Tá? Aqui são os cabos de alimentação e aqui o quadro de comutação. Então aqui nós temos a descida e a transformação de 4.4 para 110 ou 220 do circuito 1, entrando no quadro de comutação, e aqui do circuito 2, entrando também no quadro de comutação. E aqui nós temos a saída da carga, que vai alimentar o nosso sistema lá de sinalização. Tá ok? Bom, aqui nós temos uma amostra da nossa caixa, onde vão estar os componentes que vão fazer essa seleção. Aqui nós temos as três lâmpadas indicadoras, a lâmpada que indica circuito 1 acionado, circuito 2 acionado e carga alimentada. Como aqui nós estamos com a verde acesa, indica que o circuito 1 está acionado e a carga está alimentada, quer dizer, eu tenho alimentação indo para a carga. Ok? Então, essas duas lâmpadas acesas. Quando passa para o circuito 2, essa aqui vai se apagar e vai acender aqui a lâmpada amarela, indicando que o 2 é que está acionado. Essa daqui é uma chave de automático, circuito 1 e circuito 2. Essa chave é opcional. Ela é utilizada para a gente fazer o teste de comutação, caso necessário, ou deixe a chave virada para apenas um circuito, por um motivo qualquer você queira deixar ela funcionando somente no circuito 1, você vira essa chave aqui para o circuito 1
e somente ele é que vai acionar o nosso sistema. Mesmo que, se ele faltar, não vai entrar o circuito 2. Tem que tomar cuidado com isso, né? Se a chave estiver virada para 1 e faltar o circuito, não vai entrar o circuito 2. A mesma coisa que se eu virar a chave aqui para o 2, né, e faltar o 2, não vai entrar o circuito 1, mesmo que ele esteja energizado, tá bom? Então, para que ela possa fazer essa comutação automática, ela tem que estar aqui no meio, em alto, né, em A, dizendo que está em automático, tá bom? Então, a chave é mais para você fazer teste operacional ou você travar o teu sistema apenas numa energia, ok? E aqui nós temos os componentes, né? Nem todos os quadros vão ter todos esses componentes aqui, tá? Esses componentes são o quê? São os disjuntores, né, de proteção, né? São os 2 disjuntores da entrada de energia e os 2 disjuntores dos componentes. Aqui nós temos a contatora principal do circuito 1, a contatora principal do circuito 2, o temporizador, a gente vai ver como é que ele funciona, e a contatora auxiliar, tá? Então esses são os componentes principais aqui do nosso quadro de comutação. Essas contatoras é que vão selecionar a hora 1 e a hora outra, juntamente com o temporizador e a contatora auxiliar, tá? Aqui nós temos os centelhadores de proteção e temos aqui os terminais de ligação, ok? Então esses são os componentes que nós temos aí no nosso quadro. Agora nós vamos passar para o diagrama elétrico do quadro de comutação e vamos explicar como que ele funciona, tá bom? Então vamos lá. Bom, pessoal, então aqui nós temos o nosso diagrama, né, do quadro de comutação. Então vou apresentar para vocês aqui os componentes para vocês poderem se localizar no circuito, né? Aqui nós temos a bobina da contatora C1, que é a contatora principal do circuito 1. Aqui eu tenho a bobina da contatora C2, que é a contatora principal do circuito 2. Aqui eu tenho a contatora da bobina auxiliar, da contatora auxiliar. E aqui eu tenho o nosso temporizador, a bobina do nosso temporizador, tá? Então o temporizador a gente denomina como D e a bobina auxiliar como B. A contatora principal do circuito 1 é C1 e a contatora principal do circuito 2 é C2, tá? Aqui nós temos as lâmpadas indicadoras que nós vimos lá, né? A lâmpada verde que indica circuito 1 alimentado, a lâmpada vermelha indicando carga com alimentação e a lâmpada amarela indicando C2 alimentado, né? Quando sair o C1 que entrar C2 vai acender aqui a amarela. Aqui nós temos os contatos de C1, contatos de carga, que vai alimentar a nossa carga. E aqui eu tenho os contatos de C2, que vai alimentar a nossa carga também, quando tiver o C2 alimentado. Aqui eu tenho o contato de C1 desenergizado na alimentação da bobina de C2. E aqui o contato de C2 desenergizado na alimentação de C1. Então, as duas bobinas, as duas contatoras, elas são intertravadas. Então eu nunca vou conseguir alimentar as duas simultaneamente, né? Porque o contato de uma corta a alimentação da outra, tá ok? Aqui eu tenho o contato da bobina auxiliar, que é a bobina auxiliar que vai acionar a contatora C1, né? E aqui eu tenho também o contato de selo da bobina da contatora auxiliar. E tem aqui o contato desenergizado da bobina auxiliar. Então, quando a bobina auxiliar estiver desenergizada, é porque não tem alimentação do circuito 1, aí ele proporciona também a alimentação de C2, tá bom? E aqui, o contato da bobina também auxiliar. Quando essa bobina for energizada, ela vai abrir esse contato, cortando a alimentação lá do meu temporizador, tá bom? Bom, então como é que nós vamos ver como é que isso funciona? Vamos considerar o seguinte, eu estou com C2 alimentado, tá? E C1 está desenergizado. Então eu estou com o disjuntor de C1 aberto, como se tivesse lá o 4.4 sem energia, em C1, e eu estou alimentando o meu sistema pelo C2. Por quê? Porque C1 está desenergizado, está fechado esse contato. B, que também está sendo alimentado pela alimentação de C1, também está desenergizado, porque não tem alimentação em C1.
Então B está desenergizado. Se os dois estão desenergizados, a alimentação aqui de C2, ó, lá do circuito 2, ele vai alimentar a bobina aqui, ó, de C2, tá vendo? Então aqui eu tenho o meu negativo, e aqui, ó, eu tenho o meu positivo vindo aqui, ó, do meu 4.4, lá do meu transformador, né, do circuito 2. Então a bobina de C2 está alimentada. Se a bobina de C2 está alimentada, esta alimentação, ó, ela vai passar pelo contato 1L2T de C2, né, e vai lá para a minha carga, tá vendo? Essa é uma alimentação, a outra é essa aqui, ó, do negativo, ó, o NX110. Passou por C2, contato 5 e 6T, veio aqui, ó, acendeu a lâmpada, indicando carga, né, o circuito com carga, né, a carga com alimentação, e como chegou a alimentação aqui em C2, acendeu a lâmpada amarela, indicando que C2 está acionado. Beleza, então está lá o C2 alimentando a minha carga. Quando eu ligar esse disjuntor aqui, ó, eu vou restabelecer esta alimentação aqui, ó, de C1, né, lá do transformador do circuito 1. Restabelecendo essa alimentação, ó, eu vou passar essa alimentação por aqui, ele vai vir aqui, ó, B está desenergizado, vai alimentar quem? D, né? Porque D vai ser alimentado por aqui, tá vendo? Então o temporizador vai ser alimentado. Ele vai contar lá o tempo. Vamos botar 3 segundos, 4 segundos. Contou o tempo, ele vai fechar este contato aqui, ó, 15 com 18. Fechando esse contato, esta alimentação agora, ó, vai vir aqui em B, tá vendo? Vai chegar aqui em B, na bobina da contatora auxiliar. A contatora auxiliar sendo alimentada, primeira coisa, ela vai abrir esse contato e já vai derrubar C2. Vai desarmar C2. C2 sendo desarmado, vai fechar esse contato aqui, ó. Então essa alimentação já vai chegar aqui em C1. Como o B foi armado, vai fechar esse contato aqui também, ó. Aí essa alimentação agora vai alimentar quem? C1. C1 foi alimentado. Como o B está alimentado, ele vai ficar alimentado pelo seu próprio contato, tá vendo? E vai cortar a alimentação de D. Então esse contato que vai abrir, mas B vai continuar sendo alimentado pelo seu próprio contato, que é o contato de C, tá? E C1 foi alimentado. Por quê? Porque C2 foi desalimentado com a alimentação de B. C2 desalimentado, abre esse contato aqui, ó. Esses dois contatos abrem. Mas como C1 foi alimentado, fechou aqui C1, 1L com 2T, e fechou 5L com 6T. Então esta alimentação agora está vindo aqui, vai alimentar a lâmpada, tá vendo? Essas duas alimentações chegando aqui, vai alimentar a lâmpada, indicando que eu estou alimentando a carga, e a alimentação vai agora ser através de C1 para a carga. Pronto. C1 alimentando a carga. Ok? Agora, se eu abrir o disjuntor de novo de C1, quando eu abro esse disjuntor, o que acontece? Eu corto a alimentação desse circuito todo aqui, ó, de todas essas bobinas aqui, ó. Aí vai desarmar B sendo desarmado sem alimentação em C1 vai desarmar C1, B desarmado, C1 desarmado, vai fechar o contato de C1 aqui, 21 com 22, e vai fechar o contato 31 com 32 de B. Fechando esses dois contatos, agora quem vai assumir a alimentação vai ser o circuito C2, que vai alimentar a bobina de C2. Alimentando C2, como o C1 foi desenergizado, abriu esse contato, abriu esse, e o C2 sendo alimentado, vai fechar esse contato novamente, e esse novamente, aí C2 vai assumir a alimentação da carga. Agora C2 é que está alimentando a carga, ok? Quando restabelecer
a alimentação de C1 retorna novamente, alimenta D, D alimenta B, B corta a alimentação de C2, C2 embaixo com B energizado alimenta C1, aí C1 volta a assumir a carga, tá ok? Então, pessoal, é isso aí, espero que vocês tenham entendido. Se vocês tiverem alguma dúvida, escreva lá no comentário, que a gente vai tirar essa dúvida para vocês, de vocês, tá bom? Então, espero que vocês tenham gostado. Se inscrevam aqueles que se inscreveram, dê um like para fortalecer o nosso canal e bons estudos para todos e até o próximo vídeo.